Eu vou abrir janelas aqui, né? Nós estamos no limiar de um novo direcionamento da sociedade e da economia. Estamos entrando no novo governo. O governo anterior, o governo Temer, os governos que resultaram do golpe, que tem legitimidade muito precária, na realidade, colocaram o Brasil numa situação basicamente catastrófica, né? Eu queria lembrar que o último ano que o Brasil cresceu foi 2013. Nós crescemos 3%. Durante a fase Lula-Dilma, nós crescemos, que é 2003 a 2013, basicamente. A partir de 2014 já é a entrada do novo sistema da austeridade, enfim, todos os ataques, Lava Jato, etc., enfim, toda a ofensiva, né? Na fase de 2003 a 2013, o Banco Mundial chamou a década dourada do Brasil, né? Nós crescemos, em média, 3,8%. E o Brasil foi tirado do mapa da fome, a destruição da Amazônia caiu de 28 mil quilômetros quadrados em 2002 para 4.500 quilômetros quadrados em 2012, praticamente foi dividido por 7. 4.500 quilômetros quadrados, destruição da Amazônia ainda é um desastre, né? Mas agora já voltamos para a faixa de 15 por ano, né? Esse é o tamanho do desastre, né? E temos a fome que temos, né? 33 milhões de pessoas passando fome e 125 milhões em insegurança alimentar. O que é espantoso, porque o Brasil produz só de grãos o equivalente a 3,7 kg por pessoa por dia. Vocês pegam uma última safra de grãos, dividem pela população. Claro, tem muita soja, né? O Brasil só sabe produzir soja, a terra não pode produzir outra coisa, mas só o que a gente produz de arroz, dá para entupir todo mundo de arroz, é amplamente suficiente. Onde está indo a produção? Para a exportação, né? Porque com a Lei Candir, que isenta de impostos e produção para exportação, eles preferem exportar, nem que o país passe fome. Aqui um país como o Brasil passa fome. Eu trabalhei 7 anos na África, no quadro das Nações Unidas, organizei sistema de planejamento ali. Mas ali era tirar leite de pedra, né? Você tinha imensas dificuldades, né? O colonialismo deixou terra arrasada ali. Agora, o Brasil não. O Brasil é um país rico. Eu sugeri a vocês um cálculo simples, que não é simplista, nem simplório. Se vocês pegam o PIB, o último PIB, 8,7 tri, dividem pela população 215 milhões, isso dá o equivalente a 13 mil reais por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz hoje de bens e serviços é o equivalente a 13 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Nosso problema não é falta de produção. Nosso problema é o que a gente produz, para quem, né? Com que impactos ambientais. Nosso problema não é econômico, de falta de recursos. Nosso problema é de organização política e social, né? Eu queria recomendar pertence a uma rede de pesquisadores no mundo que disponibilizam toda a produção científica online, né? Em linha, gratuitamente, né? Chama Creative Commons, também chama de Open Access, é um negócio muito amplo, né? Hoje nós precisamos de ciência por todo lado para enfrentar os dramas que temos pela frente, né? Nós estamos avançando muito rapidamente para o que os americanos chamam de catástrofe em câmara lenta, né? Slow motion catastrophe, que é uma expressão muito boa para definir o desastre ambiental, o desastre social, o caos financeiro e a desagregação da democracia no mundo, né? Nós estamos avançando para uma convergência de crises. A pandemia apenas agravou as coisas, né? Mas nós estamos avançando para
nessa direção, digamos, catastrófica, e por todo lado está se buscando novos rumos, novos caminhos, e aí isso está se generalizando. Tá? Vocês pegam o trabalho do prêmio Nobel Joseph Stiglitz, né, que está dizendo, olha, isso aqui não funciona, temos que pegar novos rumos. Vocês pegam Martin Wolf, que é economista-chefe do Financial Times, né, que escreve esse sistema perdeu sua legitimidade. Esse sistema que a gente está vivendo, né, é um sistema destrutivo para o nosso futuro. Esse é um nível de gravidade do que a gente enfrenta. Né? Tivemos eleições e escapamos do pesadelo, digamos, de ter a continuidade da desestruturação da nossa economia. Né? Agora, nós estamos em novos rumos, com a eleição do governo Lula, mas estamos no mesmo lugar, à beira do precipício. Né? E tudo vai ter que ser construído, porque eles desestruturaram, né? Praticamente privatizaram o Banco Central para os bancos poderem controlar o sistema financeiro, né? Liberaram de maneira generalizada a destruição da Amazônia. Né? Enfim, temos uma política econômica, uma política no sentido amplo também, simplesmente a reconstruir. Isso vai exigir imenso esforço de todos nós. Né? Foi mencionado aqui um livro meu, todos os meus livros, repito, estão online, gratuitos, vocês podem imprimir, repassar, enfim, é o Creative Commons. O que foi mencionado é o meu livro, A Era do Capital Improdutivo, ajuda muito a entender esse processo que a gente enfrenta. Tá? Eu escrevo, não precisa ser economista, tá? Basta ter bom senso e acompanhar. E eu recomendaria que o tema da minha pequena apresentação hoje, tá? Resgatar a função social da economia. É um livro pequeno, tá? Uma questão de dignidade humana. No meu computador deu 60 e poucas páginas, é uma coisa de leitura rápida e que ajuda, é uma sistematização dos nossos desafios, né? Gente, eu estou abrindo janelas, né? Porque a gente não resolve os problemas do país em 30 minutos, né? Mas, basicamente, nós temos uma imensa subutilização dos nossos fatores de produção. Pense o seguinte, nós somos 215 milhões de habitantes, temos 150 milhões em idade de trabalho, eu uso a categoria da ONU, que é 16 a 64 anos, 150 milhões. Sabe quantos empregos formais privados que a gente tem no Brasil? 33 milhões. 40 milhões estão no setor informal. É gente que se vira. Eu moro aqui na Lapa, em São Paulo, eu desço alguns quarteirões, tem um monte de gente no centro da Lapa, vendendo bugigangas na rua, enfim. Toda essa gente tem a mesma capacidade, o cérebro que todos nós, enfim, que poderia estar fazendo coisas produtivas, úteis, né? Isso se organiza. Isso aqui é surrealista. 40 milhões de pessoas. A média, segundo o IBGE, o nível médio da renda deles é da ordem de metade do que de um trabalho formal assalariado. Né? E não tem INSS, não tem todas essas coisas. Né? É catastrófico. Agora, vocês peguem 40 milhões de setor informal, 13 milhões de desempregados, vocês peguem 7 milhões de desalentados, os que queriam trabalhar, que têm capacidade, mas que não desistiram porque não encontram, né? Nós estamos falando de mais de 50 milhões de pessoas. Então, nós temos uma dramática subutilização da força de trabalho. Nós temos uma dramática subutilização do solo. Né? O Brasil tem, junto com as savanas africanas, a maior reserva mundial de terras agrícolas paradas. Paradas ou subutilizadas. Quando você faz pecuária extensiva, você tem mais de 1 hectare por boi, isso aqui é... Eu queria lembrar o que lembra o Economist, ao falar do Brasil e dos produtores de carne, né, dos pecuaristas. Né? Ele lembra que
um hectare pode produzir 5 toneladas de milho ou 28 toneladas de batata, né? Não precisa ter apenas um boi e ficar... Na realidade, se vocês pegam, o Brasil tem estabelecimentos agrícolas, 350 milhões de hectares. Desses 350 milhões de hectares, vocês tiram a parte alagada, montanhosa, etc., etc., tem de solo agrícola, com água, ordem de grandeza, 225 milhões de hectares. Quanto a gente usa na lavoura, somando lavoura temporária e permanente, dá apenas 63 milhões de hectares na última safra. 63 milhões de hectares, quando temos 225 milhões. Isso significa 160 milhões de terra agrícola, de solo agrícola, parado ou subutilizado. 160 milhões de hectares é 5 vezes o território da Itália. E temos gente passando fome no Brasil. Isso aqui é completamente surrealista, né? É uma incompetência radical dessa classe dirigente que a gente tem, que simplesmente busca se entupir o dinheiro através de mecanismos financeiros, né? E, quando muito, né? Gente, no Brasil, apenas 2 setores estão funcionando, tá? A exportação de bens primários e os lucros financeiros dos bancos, né? E que se chama asset management, gestão de ativos, né? Diversos sistemas de gestão financeira. São 2 áreas que estão rendendo para o Brasil, inclusive são contabilizados para o PIB, né? Porque nos mantém mais ou menos nesse 1% ao ano que a gente consegue crescer, mas a gente cresce através desse sistema. A exportação de bens primários, que vai desde petróleo até a Vale, o ferro, o níquel, etc., e vai, evidentemente, a carne, a destruição da Amazônia, a madeira e tudo isso não gera emprego, gera desastre ambiental. Certo? E os apoios, né, inclusive os diversos subsídios, vão essencialmente para este setor. Tá? São cerca de 500 bilhões por ano. Esse é um nível de descalabro, né? E são orientados essencialmente para a exportação, geram pouco emprego, geram desastre ambiental, como eu falei, e paralisam o país, bloqueiam ele na chamada reprimarização, tipo de relação neocolonial. A outra parte, além da exportação primária, são os grupos financeiros. Os grupos financeiros estão se entupindo de dinheiro, por exemplo, através da taxa Selic, né? São essencialmente os bancos, os grandes grupos financeiros que compram títulos da dívida pública, o governo está pagando 13,75% de juros, isso rende para esses intermediários financeiros, sem produzir nada, rende cerca este ano deve dar bem acima de 500 bilhões de reais. Né? Lembrem que todo o AUE em torno da PEC da transição, né, são 175 bi, certo? Menos de 2% do PIB. Aqui não. Certo? Só de subsídios são mais de 5%, só de lucros, de dreno, né, dos recursos do Estado para grupos financeiros através da dívida pública, também dá outros 5%, né, já estamos em 10%. Vocês podem somar. A evasão fiscal está na faixa de 570 bi. A evasão fiscal é dos grupos de cima, tá? Porque eu, por exemplo, sou assalariado da PUC, eu pago 27,5%, ninguém me pergunta se eu quero fazer evasão fiscal, né? Eles deduzem na fonte. 570 bi, gente, dá quase 6% do PIB. Estão entendendo o processo? Ordem de grandeza, o sistema financeiro está drenando a economia cerca de 20%, no mínimo 20% do PIB. É drenado por gente improdutiva, é a Faria Lima, é os bancos, é os sistemas da apropriação da Petrobras, da elevação de preços, né, para render mais dos dividendos. Né? O Brasil está praticamente paralisado por esse tipo de política. E esses capitais que são nossos, né? O dinheiro que está nos bancos é nosso dinheiro. O dinheiro que o governo usa para dar para os bancos para financiar a dívida é nosso dinheiro. Certo?
Ou seja, eu chamo de apropriação indébita, né? E isso que faz o cara do Financial Times dizer isso aqui perdeu sua legitimidade, né? Esse dinheiro podia ser investido em apoio à pequena e média agricultura, um projeto. Eu viajei muito, trabalhei na China, na Europa, em países ricos e pobres, tal, né? Na Europa ou na Ásia, toda cidade tem um cinturão verde, hortifruti granjeiro. A terra em volta da cidade. Eu vou para a Imperatriz, eu menciono esse exemplo porque meu pai está enterrado lá, vou lá de vez em quando, né? Imperatriz do Maranhão. Um monte de gente parada na cidade, né? Desemprego, setor informal e tal. E em volta da cidade, um monte de terra parada. Na Europa, você tem um imposto sobre terra parada que faz que o cara ou produz ou vende para quem vai produzir. Senão, arca com custo de imposto, né? Está entendendo? Você faz o cinturão verde hortifruti granjeiro, você tem alimento fresco para a cidade, né? Você gera pequena indústria de transformação, de acondicionamento, você gera recursos para o município. Em Imperatriz do Maranhão, não. 80% do que está no supermercado é trazido de caminhão de São Paulo, certo? Quase 3 mil quilômetros. Não faz o mínimo sentido. É um caos organizacional, porque esse pessoal se entope de dinheiro pelo lado financeiro e fica à espera que os mercados resolvam. Se o Estado não tem um sistema de articular as capacidades, os potenciais que o país tem, isso não funciona. Então, estou mencionando, nós estamos uma dramática subutilização da mão de obra, né? Tem tanta coisa para fazer e tanta gente parada, gente, né? A subutilização do solo, a subutilização dos capitais, que são drenados para lucros financeiros, em vez de serem investidos. Antigamente, um cara que tinha uma poupança ou pegava um empréstimo a juros barato, enfim, abria uma fábrica, produzia sapato, produzia o que fosse, mas produzia, gerava emprego, gerava imposto. Hoje não, simplesmente eles fazem aplicações financeiras e chamam de investimento, né? Não é investimento produtivo, são aplicações financeiras. Gerou esse sistema que está drenando mais de 20% do PIB e paralisando o país. É uma rearticulação geral que nós precisamos fazer. Deixa eu sugerir a vocês que, pegando esse meu livrinho, como eu falei, está online. Tá? Vocês abrindo meu site, doubor.org, meu sobrenome.org, ORG. É logo o primeiro texto. O quarto capítulo, eu desenhei os rumos. Tá? Gente, vocês estão escutando cachorros aqui. Eu tenho uma vizinha que tem 11 cachorros. Quando os cachorros não estão latindo, a vizinha está gritando com eles. Faz parte do nosso sistema. É o que me coube nesse latifúndio, essa casa com essa vizinha. Mas voltando ao nosso tema, a quarta parte desse livrinho, eu sistematizei 4 eixos para reorientar o país para uma visão construtiva, né? O desenvolvimentista, como chamam. Basicamente, se trata de organizar toda essa economia em função das necessidades das famílias, e não em função das necessidades da Faria Lima, da BlackRock, dos grandes investidores internacionais, grandes grupos financeiros que estão maravilhados, né? Eu queria lembrar um negócio seguinte, sabe? Essas exportações agrícolas nossas, de grãos, né? Tem a ADM, a Bunge, a Cargill e a Dreyfus, 4 empresas no mundo, controlam 80% do sistema. Estão se entupindo de dinheiro, né? Então, eles têm os seus associados nacionais, que são os grupos ruralistas aqui, né? Que mantêm essa lei Candir, que isenta eles de impostos, né? Tem um negócio e o país é simplesmente drenado. Portanto, eu estou mencionando esses 4 grupos internacionais, né? Chamam eles simpaticamente de ABCD, né? Porque isso paralisa. Essa agricultura não está sendo organizada, não só a agricultura, como outros setores, em função da necessidade do nosso desenvolvimento. Como é que você tem fome num país como esse?
Então, esse reorientar a política em função das nossas necessidades, isso envolve não a idiotice interessada, né? Que é Estado mínimo, nos proteger da burocracia. Né? Na realidade, eles reduzem o papel do Estado para justamente poder drenar os recursos. Né? O Estado tem que voltar a ter um papel articulador. Em termos internacionais, as discussões são bastante claras sobre isso. Né? Nós temos que assegurar uma sociedade que seja economicamente viável, mas também socialmente justa e ambientalmente sustentável. Isso se chama o triple bottom line, o tripé básico do bom senso econômico, político e social. Né? Portanto, economicamente viável, mas também socialmente justo e ambientalmente sustentável. Esse é o eixo. E isso envolve um outro tripé, que é o equilíbrio entre o papel do setor público, o papel das empresas e o papel das organizações da sociedade civil. Né? Porque todo o esforço de organização política, social e econômico é para favorecer as condições de vida da sociedade. Então, as organizações da sociedade têm que estar muito presentes nesse equilíbrio, né, entre Estado, empresas e sociedade civil. Se a gente pensar que a gente equilibra o econômico, o social e o ambiental, e equilibra o processo decisório político com o papel articulador do Estado, né, e o papel das empresas e o papel da sociedade civil equilibrados, né, nós podemos ter uma estratégia de desenvolvimento. O conteúdo dessa estratégia eu trago em 4 eixos. Eu proponho, como está online, são poucas páginas, vocês vão ler, está bem desenhado ali, certo? Basicamente, nós temos que ter um primeiro eixo de inclusão produtiva. Ter tantos recursos parados e a gente ficar esperando que os mercados resolvam, isso é uma idiotice. Né? Basicamente, nós temos que ter políticas que assegurem mais renda na base da sociedade. Por que é essencial? Lembrem que essa década dourada que o Banco Mundial diz, da fase Lula, Dilma, certo? É porque aumentaram a renda na base da sociedade, né? Bolsa Família, Luz para Todos, elevação do salário mínimo, foram 149 programas na época de inclusão social, né? Então, essa inclusão social produtiva, ela gera demanda, porque gera mais renda na base da sociedade. Para as empresas, isso é bom, porque as empresas têm que ter mercado para quem vender. Uma empresa, para funcionar, ela precisa de gente com dinheiro para ter para quem vender, o mercado, e ela precisa de crédito barato para financiar a produção. É tão simples assim e vale qualquer sociedade, Vietnã, China, Alemanha ou Brasil, certo? No Brasil não tem nenhuma coisa nem outra, porque quebraram a capacidade de consumo da população através dos juros malucos e quebraram também a capacidade de financiamento das empresas através dos juros sobre pessoa jurídica, que também, no Brasil, são simplesmente extorsivos. Né? Deixa eu lembrar que, por exemplo, no Brasil, o rotativo do cartão está 400% agora, certo? No Canadá é 11% ao ano. Não existe juro ao mês. Aqui apresentam juro ao mês porque as pessoas não conseguem calcular o juro composto. Internacionalmente se usa o juro, a taxa de juros anual. Eu convido vocês a olharem a ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contábeis, ANEFAC, tá igual, ANEFAC. Vocês têm ali pesquisa mensal de juros, vocês vão ver os tipos de juros que nós temos. Né? Então, na realidade, nós temos que assegurar resgatar, digamos, essa renda base, mais renda para a base da sociedade, porque isso gera mercado interno faz com que as empresas possam que as empresas possam ter para quem vender, não é? Não basta ter mercado para quem vender, né? Nós temos que também
para o bem-estar das famílias, nós temos que assegurar também políticas públicas, saúde, educação, segurança, toda essa parte das políticas sociais tem que ser retomadas. Ordem de grandeza, pense o seguinte, o bem-estar da família depende, tipicamente, 2/3 é dinheiro no bolso, pagar o aluguel, pagar supermercado, etc. Agora, tem outra parte que a gente chama de salário indireto. Por exemplo, você precisa de segurança, mas você não compra delegacia, você não compra hospital, você não compra educação, você não compra rua asfaltada, um rio limpo, enfim, parques nas cidades e tudo isso. Certo? Então, esse equilíbrio, ordem de grandeza, nos países que funcionam, 60% é capacidade de compra das famílias e os outros 40% é salário indireto através de políticas públicas de acesso a bens e serviços comuns. Né? Quer dizer, essa é a ordem de grandeza. Portanto, nós temos que assegurar mais renda na base da sociedade, que dinamiza o conjunto, certo? E temos que ter também as políticas sociais. E temos que ter políticas de emprego. Tá? Os Estados Unidos estão trabalhando agora o conceito de garantia de emprego. Na Índia, por exemplo, todo município tem que ter um cadastro de atividades necessárias e que são intensivas em mão de obra, arborização urbana, saneamento básico, etc., né? Que geram, ao mesmo tempo, emprego, renda para essas pessoas e, ao mesmo tempo, gera uma produção de coisas úteis para a sociedade. Lembrando que saneamento básico, R$1 que você coloca em saneamento básico, são R$4 que você deixa de gastar com doenças. Água contaminada é o principal vetor de doenças. Né? Portanto, renda básica, políticas sociais, políticas de emprego, e nas políticas de emprego a gente inclui também as infraestruturas que geram emprego e geram melhor funcionamento do conjunto da economia. Portanto, pensar em inclusão produtiva. Vocês vão pegar isso no texto, né? Um segundo eixo é como a gente financia isso. Né? Isso envolve a reforma tributária, envolve políticas de crédito, envolve tributação das exportações primárias, né? E envolve o que a gente chama de política fiscal. Deixa eu passar rapidamente em cima disso, certo? É que, por exemplo, lucros e dividendos distribuídos no Brasil não pagam imposto, né? Eu tenho aqui uma revista, a Forbes, os americanos fazem um balanço, uma análise de quem são os bilionários no Brasil. Aqui nós temos 290 bilionários, né? Vocês contam nos dedos gente que faz alguma coisa, é tudo acionista, herdeiro, dono de banco, enfim, de produção mesmo, não, tem muito pouco, né? Como é que essa gente é isenta, né? Isso aqui nós somos um órfão no mundo, onde simplesmente não se cobra lucros e dividendos, não pagam imposto, né? E qualquer trabalhador paga imposto de renda. Isso aqui não faz o mínimo sentido. A Lei Candir é outra coisa surrealista, porque significa que quando você produz para exportação, você não paga imposto, né? Então, claramente, se produz para exportação, os grãos vão lá para fora, o minério vai tudo lá para fora, certo? Em vez de alimentar o mercado interno, né? O caso dos recursos naturais é interessante, porque, por exemplo, eu tive recentemente uma reunião ali com ministros em Angola, né? Angola tem 15 anos de petróleo. O rendimento da exportação do petróleo tem que servir para financiar a indústria, a ciência e tecnologia, ou seja, usar um bem primário para desenvolver a economia mais avançada, futuro, né, certo? Universidades, etc. No Brasil, estamos exportando bens primários e nada, sequer pagam impostos e ainda geram drama ambiental. Isso aqui de uma cretinice, enfim, em termos de coisa, claro, não é cretinice do ponto de vista deles, né? Os grandes grupos internacionais que se aproveitam, estão indo, olha, esse governo entrega o país, quem somos nós? Gente, na área internacional não tem Papai Noel. Se não tem um governo capaz de defender os interesses do país, o país vai ser simplesmente explorado como está sendo agora, drenado pela economia internacional com, digamos,
entusiastas nacionais que estão ganhando dinheiro, mas uma pequena porcentagem desse rio de dinheiro que vai lá para fora, né? Os recursos naturais a exportação primária é boa se ela financia, se usa o primário para financiar o secundário, o terciário, quer dizer, coisas mais avançadas, né? E nós temos que ter uma política fiscal. O problema aqui no Brasil não é essa palhaçada, que é essa farsa que dizem o déficit, não, o superávit primário. Isso é uma idiotice, porque o que interessa é para onde vai o dinheiro. Onde vai o dinheiro? Por exemplo, se eu lanço um programa de saneamento básico, como eu mencionei, a gente na área internacional usa esses dados, né? Ordem de grandeza, o que você... uma unidade, né? $1 que você coloca em saneamento básico, são $4 que você deixa de gastar com doença, certo? Então, como o dinheiro volta e se multiplica, não tem muita importância de onde você tira. Ou você está endividando o país, você está fazendo emissão monetária, ou fazendo conversão de reservas cambiais, pouco importa. O que interessa é para onde vai. Porque se você faz um investimento de um programa nacional de inclusão digital e de apoio científico-tecnológico para agricultura familiar, você vai ter multiplicação desses recursos, vai voltar muito mais do que você colocou. Isso é investimento produtivo. É tão simples assim, né? Então, essa é a política fiscal, né? Por enquanto, simplesmente o Brasil está sendo drenado. Deixa eu lembrar que esse problema não é só brasileiro, tá? A financiarização está em todas as discussões internacionais hoje, né? O mundo está à procura de novos rumos. Só que no Brasil é mais grotesco, né? Saíram aqui os dados do endividamento das famílias, né? Temos 80% das famílias estão atoladas em dívida, dos quais 30% estão em bancarrota pessoal. Porque você paga taxas de juros que são completamente surrealistas, né? A Confederação Nacional do Comércio dá que a média dos juros para as famílias está 54%. Na Europa, a média é entre 4,5% e 5% ao ano. Esse é o nível. Esse é um dreno. O que nós temos pela frente é um imenso desafio. Eu apresentei 2 eixos, né? A inclusão produtiva e como financiá-la. Eu acrescento a isso no livro, né, que eu não vou entrar porque a gente se alonga, eu queria escutar, poder abrir um pouco, né, que é a forma de gestão, porque com as novas tecnologias a gente pode fazer gestão horizontal em rede muito mais dinâmica e descentralizar radicalmente os recursos. É o município que sabe onde é que dói o calo, qual é a rua que vira lama quando chove, qual é o córrego que está contaminado e coisa do gênero. Ou seja, onde funciona, na China, na Alemanha, na Suécia, no Canadá, os recursos são descentralizados. Você dinamiza a capacidade de gestão em cada município. O Brasil tem 5.570 municípios. Você fica esperando que resolva em Brasília, né? Os prefeitos no Brasil viajam para Brasília para ver se pega uma lasca do orçamento secreto ali, das emendas parlamentares, coisa do gênero. Gente, isso aqui em termos de gestão, é de uma incompetência radical, né? O que traz para nós todas essas Faria Lima, esses bancos aí que se topam, enfim, e que paralisam o país, né? Os desafios, claramente, são políticos, né? Portanto, eu queria parar aqui e ouvir vocês, né? O que vocês têm. Eu volto a dizer, eu forneço ferramentas, tá? Não precisa ser economista. Esse negócio de que a gente precisa ser economista para entender os desafios é farsa, gente, tá? Quando os caras se entopem de dinheiro, em vez de fazer investimento produtivo, isso aqui não precisa ser economista para entender, tá? Agora, vocês têm bons livros. Tem esse aqui, volto a dizer, recomendo isso aqui, certo? A Era do Capital Improdutivo, que foi mencionado, ajuda muito, está sendo muito utilizado pelo Brasil afora, está online de graça, está nas livrarias também. Esse livro também, O Capitalismo se Desloca, né? Ajuda a gente a entender como são os novos rumos, que agora não são mais indústrias que controlam a economia, e sim as plataformas financeiras de comunicação. É isso aí.